Para agradecer, né, pelo convite. Toda vez que eu recebo esses convites de ligas em especial, são os que eu mais gosto de aceitar, porque eu acho que é muito importante vocês terem contato com esses conteúdos durante a graduação, né? Quando eu fiz a minha graduação, a gente não tinha essas oportunidades, era muito mais difícil. E aí, hoje em dia, eu fico bastante feliz quando a gente consegue fazer essas trocas, né? Se eu for contar desde o meu primeiro estágio, já são quase 10 anos com oncologia, então já é toda uma trajetória, né? Fora a minha formação teórica mesmo. E eu sempre gosto muito de poder dividir isso com vocês. E nesse caso em específico, como eu sei que vocês têm uma formação que não é igual à minha, né? Eu sou psicóloga, eu tento também trazer uma linguagem que seja o mais acessível possível para poder vocês entenderem os raciocínios, né? E poder colaborar enquanto equipe multiprofissional mesmo, né? Porque efetivamente na hora de fazer o trabalho, o mais interessante é que a gente consiga dialogar entre os profissionais e não fique restrito só ao nosso trabalho. Então, inclusive, se alguma coisa não ficar muito clara durante a palestra, vocês podem mandar no chat ou abrir o microfone e perguntar também, tá? Então, a ideia é poder discutir um pouquinho o que a psicologia pode contribuir nesse cenário da oncologia e o que existe nessa interação entre o que a gente chama de saúde mental e oncologia. Né? Se uma coisa afeta a outra, se não afeta, enfim, todas essas coisas a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês terem um panorama geral disso. E a primeira coisa que eu gosto sempre de trazer quando a gente trabalha em oncologia é a recuperação de quem é esse paciente. Né? Porque muitas vezes, dentro de um hospital em especial, mas em outros cenários de área de saúde, a gente acaba esquecendo que o paciente é uma pessoa. Né? E uma pessoa que tem os seus próprios planos, os seus sonhos, os seus medos, as suas angústias, os seus desejos, tudo isso vem junto com o paciente oncológico. Ele não deixa de sentir as coisas, ele não deixa de se preocupar com a vida dele, ele não deixa de viver a vida dele, inclusive, porque ele tem um câncer. Né? E, infelizmente, muitas vezes a gente esquece quem é essa pessoa. A gente esquece não só as coisas que ela gosta, como as que ela pode não gostar. Né? Você acaba deixando um pouco de lado a personalidade do paciente, a vontade do paciente, às vezes. Né? Muitas coisas ele não pode escolher, ele tem que aceitar do jeito que a instituição decide, ou do jeito que a linha de tratamento decide. Né? E aí você vai pensando o quanto essa pessoa acaba deixando de ser um pouco ela mesma porque ela precisa fazer um tratamento, seguir as regras de um determinado lugar, seguir as regras de um determinado tratamento, porque essa vida dela foi atravessada por essa doença. Né? Então, todas essas coisas são importantes para a gente pensar, porque muitas vezes, quando a gente está diante de um paciente, a primeira dimensão que vai ser considerada é a dimensão física, né? Inclusive, é muito engraçado que em hospital, às vezes, o hospital, quando ele é um hospital exclusivamente oncológico, ele é dividido por partes do corpo, ele não é dividido por, não sei, por pessoas, digamos assim. Né? Então você pensa que você tem uma clínica do abdômen, clínica do tórax, clínica do, sei lá, do fígado, enfim, você tem uma divisão que é focada justamente nesse recorte das partes do corpo. Porque existem especificidades, né, claro, dos sistemas, dos órgãos e tudo mais, só que para atender o sujeito, a pessoa, isso é complexo, né? Porque a pessoa não é só aquela parte do corpo que está doente, ela não é só aquele câncer de intestino, ela não é só aquele câncer de mama. Ela é uma pessoa com câncer. Né? Então, essa já é um recorte que a gente tem muito comum e que muitas vezes se limita a isso. Quanto que, na verdade, a gente pode, no mínimo, citar aí umas 6 dimensões que a gente deveria estar atento quando a gente está diante de um paciente com câncer. Né? Além da física, uma muito importante que pode atravessar negativamente o tratamento é a social. Né? O paciente tem recursos para fazer o tratamento, o paciente tem apoio aonde ele mora com as pessoas da família dele para ele fazer esse tratamento. Ele é uma pessoa sozinha? Ele é uma pessoa que está institucionalizada? Então, todas essas questões também vão fazer muita diferença em como ele vai ser cuidado ao longo do tempo, né? Para além só de ele fazer uma quimioterapia ou de fazer uma radioterapia. A dimensão psicológica, obviamente, também é uma dimensão muito importante, porque ela afeta diretamente, né, esse trabalho e esse tratamento. A gente vê já tem pelo menos uns 40 anos que isso é estudado a fundo dentro da ciência, né, na psico-oncologia, a interseção entre oncologia, psiquiatria e psicologia, que justamente você vai entender o que dentro dos fatores psicológicos afetam o tratamento, o quanto o tratamento afeta os fatores psicológicos
e o quanto fatores psicológicos podem ser potencializadores do desenvolvimento de um câncer ou protetores, né? E aí, nesse caso, é importante a gente discernir também que quando a gente fala de fatores psicológicos, a gente também está incluindo fatores comportamentais. Porque muitas vezes a gente tem uma leitura no senso comum de que o câncer é o resultado de alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, né? Tem várias histórias assim, tipo, ele teve câncer porque sofreu muito, teve câncer porque teve um trauma, teve câncer porque guardou muita mágoa, né? Essas coisas a gente hoje em dia sabe que não tem muito fundamento, pelo menos cientificamente isso não é fundamentado. A gente não pode fazer essas afirmações com clareza científica, né? Mas a gente sabe que existe um conjunto de comportamentos que são comportamentos que podem sim favorecer o surgimento do câncer. Que tipo de comportamentos podem ser esses? Principalmente relacionados à alimentação e ao sedentarismo, por exemplo. Sedentarismo e má alimentação são coisas que a gente tem certeza que provocam câncer, né? 1/3 dos cânceres que a gente tem por aí estão relacionados a isso. Então, se você conhece, se você trabalha com um paciente que tem questões voltadas para a compulsão alimentar, por exemplo, ou algum outro tipo de transtorno alimentar, ou um transtorno de ansiedade que ele não consegue se controlar com relação à comida, enfim. Essas coisas têm essa associação psicológica potencialmente para uma coisa oncológica no futuro, né? Não necessariamente é uma causa e efeito, mas é uma possibilidade. Então, todas essas coisas afetam a dimensão da parte psíquica do paciente dentro do tratamento e fora as próprias questões do tratamento, né, como a colega falou, né, do medo, desses sentimentos que vão aparecendo durante o tratamento, de uma sensação de insegurança, de incerteza, né, porque uma das primeiras coisas que você perde quando você ganha um diagnóstico de uma doença como câncer é a sensação de que o seu futuro está garantido. Você passa a questionar se você tem futuro. Algumas pessoas começam de fato a ter medo da morte, porque essa é uma preocupação que existe. Né? Então, essa é uma dimensão que a gente também não pode ignorar quando a gente está diante de uma pessoa com câncer. Outras dimensões que são menos faladas, mas que não podem ser menos importantes, porque elas afetam também diretamente a forma como cada um encara o tratamento, é a espiritualidade do paciente e questões culturais onde ele está envolvido. Né? A forma como ele vive, as coisas que ele acredita, elas vão influenciar também no tratamento dele. Né? Até mesmo no uso desses alimentos milagrosos e tudo mais, essas coisas todas estão muito entremeadas, né? Você também não pode deixar isso de lado. E o caso da espiritualidade em específico é entender que isso é um conjunto de crenças do paciente, não necessariamente religiosas, mas pode ser religioso, que faz com que a pessoa tenha algum propósito para a vida dela. Né? A gente trabalha muito com a ideia do sentido da vida nesses casos, né? E algumas pessoas entram em crises existenciais que são muito importantes, porque se o paciente não vê sentido em fazer o tratamento, esse tratamento não tem muita chance de dar certo. Não tem muita chance nem dele continuar o tratamento até o final. Então, nesse ponto, é importante ter essa dimensão também sempre considerada. E a questão estrutural, ela é uma questão que a gente acaba vendo muito hoje em dia por conta da dificuldade de acesso aos tratamentos em especial, mas isso se mantém durante todo o processo. Porque muitas vezes a pessoa não consegue chegar a tempo num diagnóstico, ou então ela não consegue chegar a tempo para fazer o tratamento certo. E aí ela vai sofrendo com essas dificuldades, né, estruturais, digamos assim. Ou então ela está sendo tratada num determinado lugar, mas aí nesse lugar não tem um recurso, ela precisa ir para outro, né, e fica esse processo às vezes de vai e volta, nem sempre isso funciona bem. Então todas essas coisas elas se atravessam, né? E a gente não pode desconsiderar isso quando a gente está falando de uma pessoa, porque todas essas coisas vão impactar no tratamento positivo ou negativamente. Já de cara, no diagnóstico oncológico, assim que a pessoa recebe a notícia, aliás, quando a pessoa começa a ter a suspeita, ela já vive uma mudança na vida dela, né? Já começa a ter um impacto. Dificilmente uma pessoa vai receber uma notícia de câncer ou a suspeita de câncer como uma coisa positiva. A não ser que a pessoa trabalhe com isso ou que ela ache que não é um problema tão grande assim, enfim. É muito raro a pessoa não ter um choque, assim, um susto, né? E não só isso, como também as mudanças que isso vão acontecendo, sejam as mudanças por causa dos sintomas, né, de talvez ficar mais dependente de cuidado, de não conseguir fazer as coisas no dia a dia, né, e tudo mais, mas o fato de que ela vai ter uma outra rotina, né, isso é uma das coisas também que impacta muito e muitas pessoas reclamam mais disso até do que da doença.
É uma criança que deixa de frequentar a escola porque tem que ir em muitas consultas, é um adolescente que deixa de frequentar também a escola, ou um jovem adulto que para de ter que não consegue mais fazer a rotina da faculdade, do trabalho, um adulto que precisa ter várias faltas no trabalho para conseguir dar conta dessas consultas, até ter um diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, ele começa a ver as coisas mudando muito rápido, né? Porque boa parte dos tratamentos oncológicos, eles, a partir do diagnóstico, as coisas acontecem mais rápido. Né? Existe uma preocupação de que aquilo ali se desenrole logo. Né? Então é isso, a pessoa, em alguns casos, inclusive, a pessoa vai se ver de uma hora para outra internada no hospital para ficar um mês. Né? Isso é muito comum com paciente com leucemia. Né? De receber um diagnóstico que às vezes não está esperando, que é câncer ainda por cima, e ainda ter que ficar internado para fazer uma sequência de quimioterapia durante um mês, 40 dias. Então, todas essas coisas vão se atravessando já desde o diagnóstico. Dificilmente o câncer é uma doença que as coisas acontecem de forma lenta e tranquila, né? Ela tem todo um desenrolar. E isso também leva ao paciente ter que tomar decisões muitas vezes consideradas difíceis, principalmente em doenças que exigem cirurgia ou que exigem coisas mais dramáticas, como fazer uma amputação, enfim, existem vários tipos de quadro, né, que você tem mudanças corporais importantes que precisam ser decididas muitas vezes muito rápido. Né? E aí é uma constante lidar com notícias difíceis. Toda hora vem alguma coisa diferente e você tem que manejar aquilo, e quando você está manejando aquilo já vem uma outra coisa para você resolver. Então, todo esse primeiro momento é um momento muito delicado nesse ponto. Né? Outra questão também novamente, a situação de que o câncer ainda é uma doença estigmatizada, né? Por mais que a gente saiba que existem muito mais linhas de tratamento, que as pessoas sobrevivem muito melhor, e que às vezes elas se curam e vivem anos sem se preocupar com isso, ainda é uma doença que, quando alguém recebe a notícia câncer, efetivamente é câncer, ninguém recebe isso bem, ninguém fica feliz, ninguém comemora que é câncer, porque podia ser outra coisa, né? Eu já ouvi vários pacientes, falar que recebeu um diagnóstico e falou, nossa, ainda bem que é isso, eu estava com medo de ser linfoma, não queria que fosse câncer de jeito nenhum. Né? Então você vê que as pessoas têm ainda esse medo muito grande da doença, e existe todo um significado também por trás da doença, né? Que a Susan Sontag fez um trabalho sobre isso nos anos 80 ou 70, se não me engano, né? Que é a doença como metáfora, e o quanto o câncer é uma doença com metáforas voltadas para a guerra. Né? É uma coisa que chama atenção. O paciente oncológico, ele é um guerreiro. O câncer é uma batalha. A quimioterapia é um bombardeio. Então, assim, você tem o tempo todo metáforas que mostram uma cena de luta. Né? E isso já deixa as pessoas num certo estado de alerta também. Né? Você já fica preparado para enfrentar alguma coisa. Né? O raciocínio é esse. Você tem que estar preparado para enfrentar o pior. E ainda, muitas vezes, o tratamento em si também é agressivo, né? Então ele colabora para que as pessoas imaginem também coisas drásticas, porque a quimioterapia não é um tratamento simples, tranquilo. A radioterapia também não. Você vai vendo que todos eles têm consequências, sequelas e tudo mais, né? E as pessoas ficam com medo, né? E ficam preocupadas. E aí, no senso comum, você vai ver as conversas todas, né? Elas tentam sempre ser, né, dessa coisa do motivacional. Você tem que ser guerreiro, você tem que ser forte, você tem que enfrentar, e é sempre uma coisa meio assim, né, meio puxando o outro para esse lugar de quem está lutando. Né? E aí, em contrapartida, também é dramático, porque quando você coloca muito nesse discurso da luta, dependendo do resultado final, você coloca como se a pessoa tivesse perdido, né? Isso é uma coisa que os pacientes oncológicos hoje em dia questionam muito. Né? Por que falar que uma pessoa perdeu a batalha para o câncer quando ela morre? Quando, na verdade, ela fez todo um tratamento que teve respostas, muitas vezes teve boas respostas ao longo do tempo, mas eventualmente ela acabou falecendo. Né? Você está desvalidando tudo aquilo que ela passou, dizendo que não deu certo porque ela morreu. Então tem todos esses questionamentos com relação até a esse estigma oncológico, né? Tentar superar isso de alguma forma. As pessoas hoje em dia têm, né, muitas campanhas e muitos raciocínios e muitos discursos mesmo em prol disso, né? Hoje em dia, com a internet em específico, com o Instagram, essas coisas todas, você tem muitos pacientes oncológicos podendo falar sobre isso e mostrar como eles vivem, o que eles acham, enfim. Né? Você desmistifica um bocado esse lado negativo exclusivo, né? Porque o fato é que existem coisas difíceis no câncer, mas as coisas não são totalmente assim o tempo todo. Né? Acho que é isso que acaba se perdendo.
Um outro problema comum também é essa sensação de bagunça na vida, né? Uma desestruturação do cotidiano, muitas vezes total, né? Então você não tem mais a rotina que você tinha antes, você às vezes não consegue fazer mesmo, seja porque tem incapacidades físicas, ou seja, por se sentir mal e sem força para fazer, né? A constante limitação, né? Então você se percebe hora internado, hora se sentindo fraco e não consegue ter uma atividade que você fazia, né? Ou então o raciocínio não fica tão bom e aí você não consegue também fazer nada. E aí justamente essa perda dessas atividades que às vezes eram muito importantes para o paciente, né? Tem pessoas que sofrem muito por isso, por não poder fazer o que faziam. Não é nem a doença em si, mas essas limitações, essas dificuldades que deixam emocionalmente mais abalado. E aí, com relação aos sentimentos, né, nesse primeiro momento, a maior parte deles é muito intenso, principalmente porque começa essa coisa da preocupação com o futuro, né, o medo da morte, o medo de sentir dor, o medo de ser abandonado, o medo de não conseguir recuperar essas coisas que se perdeu, né, tanto a rotina quanto até mesmo partes do corpo no sentido de funcionalidades, né, não conseguir recuperar uma força na mão, não conseguir voltar a andar, enfim, essas coisas todas, né. Problemas com a autoestima e com a imagem corporal também, né, porque vem também o medo de ser desfigurado, né, do quanto a doença pode alterar a aparência, e para muitas pessoas isso é uma coisa que uma coisa que acontece, que é um foco de sofrimento importante, né, e aí a alteração de aparência, eu me refiro a todas as alterações, né, muitas vezes a gente acaba focando muito na questão do cabelo, né, principalmente o cabelo da mulher, isso é um tema muito delicado e muito recorrente, mas a gente vê diversos tipos de alteração de imagem corporal que para as pessoas são intensamente sofridas, né, já tive pacientes que choravam porque tinham perdido peso demais e não conseguia se reconhecer. Você olhava no espelho e achava que era que sentia como se fosse uma outra pessoa. Né? Então é o quanto certas imagens que parecem que não são consideradas negativas necessariamente, né? Mas para o paciente é. Então toda vez que a gente está falando de paciente oncológico, a gente está falando daquela pessoa. Né? Para além da doença e das questões que são mais gerais, a gente sempre tem que lembrar que é o que faz aquela pessoa sofrer, o que faz aquela pessoa se sentir motivada, porque não adianta eu tratar todos os pacientes como se todo mundo fosse ter muito medo de morrer. Tem pessoas que não vão ter, mas vão ter medo de outras coisas. Vão ter medo de ficar longe da família, por exemplo. Então, tem vários tipos de formas, né, de lidar. E é isso, assim. Problemas também não só da ordem do, do corpo, né, mas também problemas financeiros, problemas sociais, né, dificuldade de às vezes não consegue nem voltar para a casa que morava, porque morava numa casa inacessível para uma pessoa que de repente fica cadeirante. Então você tem diversas questões que vão deixando as pessoas emocionalmente bem mobilizadas. E aí, a partir desse diagnóstico, né, a gente pensa em pelo menos 3 momentos em que a gente pode ver essas reações emocionais, digamos assim, né? As primeiras respostas que esses pacientes vão dar para esse diagnóstico e como eles vão lidar com isso ao longo do tempo. Né? Então, o primeiro momento é esse momento mais que eu acabei de falar, né, que você está muito voltado para esse choque inicial, né? Acabei de receber notícia, como é que eu vou viver com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Alguns pacientes acabam tendo um pequeno momento de negação, outros isso se estende mais, né? Que é onde a pessoa muitas vezes não consegue de cara lidar com as coisas, e ela vive como se isso não estivesse acontecendo, evita falar disso, evita querer saber mais, né? Ela se mantém meio distanciada e às vezes diz que não é nada disso, vou procurar outro médico, enfim, as pessoas têm várias formas de viver essa negação também, né? Só que isso faz parte de um processo de entendimento da doença, né? Algumas pessoas precisam disso de forma mais extensa, outras pessoas conseguem superar isso mais rápido, mas acaba que todo mundo tem algum grau dessa negação. Ela, até certo ponto, ela é saudável, né? Oi? Até certo ponto, ela faz parte do processo natural de entendimento das coisas, porque também você lidar de frente o tempo todo com uma situação dramática e sofrida não é possível. Você precisa ter um distanciamento, às vezes, né, até para você pensar com mais clareza. Mas o ideal é ficar num processo que isso vai e volta, e não ficar o tempo todo na negação. Né? Porque também ficar o tempo todo na negação traz as grandes dificuldades de você não conseguir trabalhar com o paciente sobre o próprio tratamento, porque ele não reconhece que o tratamento existe.
né? Mas isso vai passar também por questões relacionadas ao processo do tratamento e do paciente, né? Não só o paciente em si, mas o tipo de doença que ele tem, a localização no corpo, o tipo de prognóstico que ele tem, se ele tem uma doença muito avançada ou se ele tem uma doença que está muito inicial, essas coisas também afetam a forma como ele entende a doença. Existem pessoas que são diagnosticadas com câncer sem ter nenhum sintoma. Né? Aí fica até difícil falar para essa pessoa que ela tem câncer e que ela tem que fazer um monte de tratamentos que vão colocar ela em um monte de coisas, situações mais complicadas, porque ela mesma não sente nada. Né? Essas pessoas costumam ter dificuldade de lidar. E não é porque elas não estão querendo lidar, mas é porque não faz muito sentido. Até, isso, até a ficha cair, digamos assim, isso é um processo. Né? E também quanto tempo tem que o paciente já começou esse tratamento e quais são as consequências desde então, né? Porque isso também ajuda ou atrapalha no entendimento. Um outro ponto importante, né, já até mencionei isso, que é a questão de você ter que decidir coisas muito rápido e às vezes você não tem tempo para elaborar nada. Né? Você só precisa escolher no meio de uma situação completamente caótica para você o que você vai fazer. Né? Se você vai fazer uma amputação ou não, se você vai fazer uma quimioterapia ou não. E aí, justamente diante dessas situações em que se envolve muitas vezes um impacto emocional muito grande, é muitas vezes por isso que sempre se sugere que pacientes oncológicos apareçam nas consultas acompanhados. Porque é mais fácil duas pessoas assimilarem as informações do que uma só. Né? Porque o que acontece? Do ponto de vista racional, a pessoa às vezes até ouve o que eu estou dizendo. Mas emocionalmente, se ele estiver muito abalado, ele não vai conseguir prestar atenção, porque ele vai estar abalado pensando um monte de coisa. E se ele não prestar atenção, ele não vai conseguir memorizar, e se ele não memorizar, ele não vai saber o que você falou. E é por isso que é muito comum, às vezes, a gente conversar com o paciente, ele virar pra gente e falar: ah, ninguém me falou nada, ninguém me explicou isso. E aí você conversa com o profissional que atendeu e fala: não, eu expliquei sim, eu falei que tinha falado, eu falei com ele sobre isso, expliquei isso sim. E aí fica essa história, quem falou, quem não falou, né? Muitas vezes o paciente precisa que isso seja repetido. Em alguns funcionamentos é muito comum o paciente passar por vários profissionais no mesmo dia, e aí ao mesmo tempo que é às vezes muito massacrante ficar ouvindo as mesmas coisas toda hora, isso é uma forma da pessoa internalizar também. Porque realmente é muito difícil passar por um único profissional e assimilar tudo aquilo que foi dito na primeira consulta. Então, é sempre interessante que o paciente tenha um acompanhante de confiança que consiga ajudar, né, a organizar isso e que mais de uma pessoa atenda o paciente para que algumas coisas sejam repetidas para esse processo de elaboração poder começar a funcionar, né? Porque realmente são muitas informações e as coisas acontecem às vezes muito rápido, então é preciso que isso seja mastigadinho, digamos assim, né? Depois desse primeiro impacto, né, e dessas primeiras grandes decisões e notícias, vem o processo de fazer o tratamento em si, né? E aí, às vezes, isso é um turbilhão, né? Porque você tem oscilações de todos os tipos, de humor, momentos de ansiedade por conta de como é que vai ser, como é que foi, momentos de depressão, momentos de irritabilidade, muito comum ter insônia ou ter excesso de sono, né? Sempre os extremos. Alterações cognitivas também podem acontecer, né? A gente tem a chemobrain, no caso da quimioterapia, que é tipo uma sensação que as pessoas têm de que elas estão com uma névoa na cabeça, é como se ela não conseguisse pensar direito. Né? E aí, se ela não consegue pensar direito, ela não consegue lembrar, porque ela não prestou atenção, ela não se concentrou, ela não consegue ter uma memória funcionando ativamente. Então, você tem todas essas alterações que são alterações muito importantes e para a vida no cotidiano, às vezes, é muito ruim. Né? E o interessante é que boa parte desses sintomas, eles costumam melhorar quando o paciente tem um apoio, tanto da família ou da comunidade onde ele mora, ou dos amigos dele, como também da equipe, né? Se você percebe que o paciente tem algum desses sintomas e você oferece o tratamento adequado no momento adequado, esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor durante o tratamento, né? Tanto que é comum fazer atendimento em paciente esperando para fazer a quimioterapia ou radioterapia, às vezes até em paciente fazendo a quimioterapia, dependendo, né, do local e do tipo que é. Então, justamente dar esse suporte para ele poder entender que aquilo ali que ele está passando é um processo e que ele vai conseguir ultrapassar esse tratamento, né? E esse terceiro momento seria um momento mais extensivo, né,
depois dessa primeira fase do tratamento, digamos assim, desses grandes primeiros momentos de ansiedade, de preocupação com como é que vão ser as coisas, né? É o momento em que o paciente já está mais organizado dentro daquilo. Ele já entendeu como é que funciona a rotina da quimioterapia, ele já entendeu como é que funciona a internação hospitalar, ele já assimilou mais ou menos o tratamento, de repente ele já está até falando para você o nome da quimioterapia que ele faz, o nome do remédio que ele toma, enfim. Ele está adaptado, de certa forma ele consegue lidar com aquilo ali, né? E ele vai tentando, com as coisas que ele acredita, com as coisas que ele tem de apoio, lidar com esse tratamento, né? Usando esses recursos de enfrentamento que a gente chama, né? O coping, que é a ideia de você ter ferramentas suas para manejar o sofrimento ou a dificuldade de tratamento. E aí tem vários tipos. E isso também reduz essa sensação inicial de estresse, né? Que no primeiro momento você está muito agitado, preocupado, ansioso, tal, ou triste, né? E com isso você vai reduzindo um pouco essa sensação, porque o paciente está mais apropriado do que ele está fazendo de tratamento, então ele já começa a meio que entender, quando vem um sintoma, ele já sabe como lidar, então ele se sente mais confortável dentro do sofrimento dele, né? Ele não fica mais desesperado, talvez, ele fique mais... ele sabe o que esperar, então isso deixa ele de alguma forma mais tranquilo do que antes, que ele não sabia o que esperar. É meio que um processo de adaptação mesmo, né? Nem todas as pessoas conseguem se adaptar, mas é comum que acabe acontecendo, principalmente em pessoas que fazem tratamentos muito longos, né? Pessoas que fazem tratamentos de 1 ano, 2, elas costumam ter mais esse processo. E aí pensando, né, o que o câncer poderia impactar na nossa saúde mental, né? Quais são as reações emocionais que esse tratamento e que essa doença vão trazer para as pessoas? A primeira delas é essa sensação de incerteza, né? E a sensação de incerteza é uma coisa que mobiliza muitas pessoas, principalmente negativamente, porque justamente você perde as referências da vida que você tem, né? Você não sabe como é que vai ser seu futuro, porque você está preocupado com uma doença, você não sabe nem se você sobrevive à doença. Imagina como é que vai ser seu futuro depois da doença, né? Imagina uma pessoa que precisou parar de trabalhar e não sabe como é que vai ser depois, precisa voltar, ou se vai conseguir voltar, que gostava de trabalhar, né? Então essas incertezas, elas permeiam muito o tratamento como um todo, né? Também com relação ao sofrimento, muitas pessoas têm medo tanto do sofrimento quanto da dor, talvez mais até do que da morte. É muito comum, se você perguntar qual é o maior medo, muita gente vai dizer que tem muito medo de sentir dor, porque a experiência da dor é uma experiência muito intensa e ela é muito atravessada por todas essas dimensões, né? Inclusive pela dimensão psíquica. Então as pessoas sofrem muito por medo da dor, às vezes mais até do que da morte, né? É uma coisa que chama muita atenção também. E é claro, a própria morte é uma coisa que preocupa, né? Dependendo da doença e do estágio em que a doença se encontra, isso é um pensamento que pode ser recorrente. Um outro foco também de sofrimento muito grande para muitas pessoas é a questão da dependência, né? Além de ter muito medo da dor, um outro medo muito grande é o medo de ter que depender dos outros para tudo, né? Precisar de alguém para poder fazer a comida, precisar de alguém para dar banho, para ir no banheiro, enfim, ter essa necessidade de suportes básicos é uma coisa que é muito sofrida para muitas pessoas, né? Principalmente pessoas que têm o hábito de elas serem as pessoas que cuidam dos outros, né? Uma pessoa que tem o costume de ser a cuidadora, receber esse cuidado é muito difícil. E também a dependência no sentido de uma sensação de perda de controle da própria vida, de não conseguir mais decidir o que acontece na própria vida, de estar dependente de uma rotina médica, de uma rotina de tratamento, né? Isso também pesa bastante. O tratamento em si também traz muitos efeitos, né? E são relacionados principalmente aos remédios, né? Então você tem efeitos secundários, né? Coisas que a gente sabe que vão acontecer depois de fazer uma determinada quimioterapia, efeitos adversos, né? Os efeitos colaterais. As sequelas dos tratamentos também são importantes, né? Então você tem diversos tipos de impactos nesse sentido dentro da parte psíquica mesmo do paciente, né? E uma outra questão também importante com relação ao tratamento, que existe até uma metáfora, né? Que quando você tem um diagnóstico de câncer, é como se você tivesse sempre
uma coisa ali perto de você dizendo que aquilo ali pode voltar, né? O medo da recidiva da doença é uma coisa muito comum. As pessoas passam, às vezes, muito tempo com medo de que a doença volte, né? É muito comum que alguns pacientes que são mais preocupados, mais ansiosos em geral, que vivam em função de fazer exame, mesmo tendo recebido a informação de que entrou em remissão e tudo mais, né? É passar o resto da vida preocupado fazendo exame, fazendo acompanhamento, porque fica com medo de que a doença volte, né? E aí a doença voltar é meio que um segundo diagnóstico, né? Então ela tem tanto impacto quanto da primeira vez, se não mais, porque a recidiva da doença costuma ser uma notícia considerada pior do que a doença enquanto começo, né? As questões sociais também impactam muito emocionalmente falando na vida dos pacientes oncológicos, tanto porque alguns pacientes, né, principalmente os pacientes que ficam internados, eles acabam passando por uma situação de rompimento, de afastamento dos familiares, né? Você, por exemplo, você é uma pessoa que tem filhos pequenos, você não vai poder ter contato com seus filhos pequenos durante bastante tempo se você estiver internado no hospital, né? Dificilmente isso vai ser uma coisa liberada com frequência. Seu filho não vai poder ir todo dia te ver. Não é a mesma coisa que você estar em casa, né? Mas mesmo rompimentos de vínculo do tipo final de casamento, final de relacionamento, né? Afastamento de pessoas. Às vezes, e não necessariamente porque é abandono. Às vezes é um rompimento por necessidade, né? Eu acompanhei um caso uma vez que era um casal em que os dois senhores eram um casal de idosos, né? E os dois tiveram câncer ao mesmo tempo. Então, um filho levou a esposa para um lugar e o outro filho levou o esposo para outro lugar. Esse casal foi separado e praticamente não se viu mais, porque foi no meio da pandemia, então eles não tinham como ficar transitando, né, da casa de um para o outro. E fisicamente as duas pessoas eram muito debilitadas pela idade e pela doença. Então foi uma situação dessa de rompimento dramática, né, que era por uma necessidade da organização da família, infelizmente, né? Então a gente vê vários tipos de rompimento, tanto o rompimento por realmente um abandono, um término de relacionamento, como por uma necessidade familiar, né? Outra coisa que impacta muito é a questão da participação nos eventos sociais, né? Tem pacientes que são muito envolvidos com alguma comunidade religiosa, a criança é muito envolvida com a escola, ou então a pessoa é muito envolvida com o próprio bairro onde ela mora, a comunidade onde ela mora, ela tem muito aquela participação ali, ela interage muito ali, e aí com a doença muitas vezes isso se torna inviável, né? E aí é um foco de sofrimento importante também. E um outro ponto que a gente não pode desconsiderar, né, que são as questões relacionadas ao trabalho e ao financeiro, que também impactam muito negativamente, porque se o paciente oncológico, além de estar preocupado com o câncer, ele precisa estar preocupado em como ele vai ter dinheiro para comer, como ele vai ter dinheiro para chegar no tratamento, né, porque muitos tratamentos exigem muitas idas com frequência ao hospital, mesmo que a pessoa tenha o bilhete de passagem de gratuidade, ainda assim exige um deslocamento, exige que tenha uma alimentação, exige várias coisas, né? E essas coisas todas não são de graça e muitos pacientes não têm esse dinheiro para ficar arcando com isso. Então é toda uma reorganização que ele precisa passar também e muitas pessoas ficam muito preocupadas com isso. E do ponto de vista espiritual, né, uma coisa que é comum negativamente é o questionamento das suas crenças, né? Questionar a religião que tem, questionar Deus, se perguntar por que com ele, enfim, várias formas disso acontecer, né? E não só as crenças numa religião específica, mas às vezes até a crença no sentido da vida, né? Tipo, o que eu fiz com a minha vida? Essa pergunta muitas vezes aparece, né? Poxa, eu fiz tudo certinho, por que isso está acontecendo comigo? Essas questões vêm muitas vezes e elas são emocionalmente difíceis de lidar você não tem uma resposta, né? Muitas vezes você não consegue esclarecer isso. E o sentimento de desesperança também, né? Que é um que eu comentei mais lá atrás, que acaba que sendo que a pessoa não tem para que fazer aquilo, ela sente que ela não tem para que fazer a quimioterapia. Aí vem discursos do tipo, não sei para que eu vou passar por tudo isso, podia morrer logo, já tô cansado, isso aqui não vai dar em nada. É uma sensação de falta de expectativa,
né? Não é nem relacionado à religião em si, ou nem muito a uma fé, mas é uma falta de expectativa com a vida, né? Isso soma muito com as incertezas, né, lá do começo. Então você tem esse momento de falta de interesse mesmo, de não conseguir se envolver com as coisas, não conseguir achar que aquilo ali vale a pena, né? Tem pacientes que passam muito por esse processo de meio que desilusão com a vida. E aí, pensando dentro das etapas em si do tratamento, né, destrinchando cada uma delas, o que a gente tem, né, de trabalho possível. Primeiro que nesse primeiro momento, né, o antes do diagnóstico e o diagnóstico, é ajudar justamente o paciente a entender quais são essas mudanças que aconteceram na vida dele e qual foi o impacto delas, né? É muito esse processo de ajudar a conseguir se auto-organizar, né? Se reorganizar depois de tudo que passou. Poder ajudar nesse processo. De cirurgias, a gente pode pensar tanto no trabalho pré quanto pós-operatório, né? Ajudar principalmente com relação às alterações de imagem corporal, né? Que é uma coisa que marca muito as pessoas. E as questões emocionais que podem vir de algum procedimento que foi feito, né? No caso já da quimioterapia e da radioterapia, que podem vir antes ou depois da cirurgia, né? Depende do tratamento, podem não ter também. O processo de poder acompanhar durante a quimioterapia, né? Justamente para poder entender esse processo de tratamento, né? Ajudar o paciente a entender o que espera ele, como é que ele pode lidar com isso. Por isso a gente também trabalha com a ideia de psicoeducação, né? E na psicoeducação, não só a psicologia, mas muitas categorias profissionais fazem psicoeducação, acho que a enfermagem é uma das que faz mais, mas a nutrição também faz, que é justamente poder ajudar o paciente a saber o que ele pode esperar, né? Então você vai apresentar para ele quais são os sintomas que geralmente são esperados e o que ele tem que fazer quando ele sentir, né? Então isso ajuda bastante ele a enfrentar, porque quando você está diante de uma coisa que você minimamente conhece, é mais fácil de você lidar do que você ser pego de surpresa por um sintoma muito intenso, né? E tem muitas coisas que consegue fazer que ajudam a diminuir até o sintoma esperado, né? E a nutrição colabora bastante nisso, principalmente na quimioterapia. Então tem várias. Psicoeducação é uma coisa mais generalizada, apesar da gente focar mais a gente na psicologia foca mais na parte psicológica, mas a ideia de dar orientações é geral, né? E novamente, né, a questão da imagem corporal e da autoestima, principalmente, né, porque muitos dos tratamentos, tanto da quimio quanto da rádio, trazem alterações notórias, né? Seja porque o cabelo cai, seja porque a radioterapia pode queimar a pele, pode ficar com alguma marca ali evidente, seja por outros motivos, né, a perda de peso, enfim. São pontos que a gente também precisa estar sempre acompanhando, né? No paciente que consegue entrar em remissão, poder justamente trabalhar novamente com essa ideia de uma reorganização, né, a adaptação do que ele consegue viver a partir daquele momento, né, e se ele tem oportunidade de retornar a coisas que ele fazia, né, retornar a um trabalho, retornar à faculdade, à escola, enfim, se isso é possível, poder ajudá-lo nesse retorno, e a lidar com o medo da recidiva, né, que para algumas pessoas isso é uma grande questão. Para algumas pessoas, o tratamento do câncer, a parte mais difícil é o que depois que dizem que ele está de alta. O outro caso, né, que é o caso do que a gente chama às vezes de segundo diagnóstico, né, que é a progressão da doença. Muitas vezes é sinônimo de que a doença avançou, então considera-se quase sempre uma má notícia, né, sinal de que o que foi feito até agora não conseguiu segurar a doença. E poder fazer esse acompanhamento, esse suporte enquanto esse processo durar. E aí, né, dentro do que a gente considera mais comum na saúde mental em oncologia, a gente tem 3 grandes quadros que são super comuns e outros que são importantes, mas são um pouco menos comuns, mas também são importantes, né? Vou mencioná-los, mas não vou aprofundar muito neles, só para vocês terem uma ideia. Né, os 3 grandes são depressão, ansiedade e delírio, né, que são os que mais aparecem na população oncológica. E aí existem vários fatores, né, tanto pessoas que já tinham
no caso da depressão e da ansiedade, já tinham isso antes, como passaram a desenvolver a partir da doença, né? É comum, né? E outras situações, né, que foram relacionadas e que potencializaram isso, né? Principalmente dependendo da onde é a doença, né? No caso da doença de base, faz muita diferença também para alguns quadros, né? Os outros que são comuns, a gente tem a disfunção cognitiva, né? Que é aquela alteração de algumas funções cognitivas em específico, geralmente a memória, enfim, são umas coisas nesse sentido, muito relacionado ao tratamento e até ao processo, né, como um todo do que está acontecendo. Né? As alterações de sistema nervoso central que têm relação direta com a doença, né? Se o câncer primário é no cérebro ou em algum lugar do sistema nervoso central, se tem metástase para o sistema nervoso central, todas essas coisas trazem alterações no campo da saúde mental. O histórico anterior, né, de transtornos mentais graves, algumas pessoas já vão ter um diagnóstico anterior também, e aí isso é uma coisa que precisa ser bem tratada e bem prestada atenção, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a achar que um paciente oncológico ele não vai ter um transtorno psiquiátrico, ou se ele tem, esse transtorno não vai ser um problema. Quando, na verdade, a gente precisa estar sempre atento para que os dois tratamentos sejam garantidos, né? O paciente que tem um transtorno bipolar, esquizofrenia, ele não pode parar o tratamento em saúde mental para fazer o tratamento oncológico. Ele tem que conseguir manter essas coisas funcionando juntas, né? E às vezes isso é muito delicado porque existem medicações que interagem, então é muito importante que isso seja bem observado e bem cuidado. E a gente tem também os efeitos adversos, né, das medicações. Tem medicações que dão alteração, né? A pessoa fica mais ansiosa, fica mais entristecida, né? Então, e às vezes medicações que não são nem só oncológicas em si, mas que são muito usadas. Por exemplo, o dexametasona é um corticoide que se usa muito e que é muito associado à ansiedade. Então, são coisas assim, às vezes são coisas relativamente simples, né? Que a gente precisa estar atento, porque se o paciente já tem um quadro de ansiedade, eu coloco uma medicação que vai deixar ele ansioso, a chance de que ele tenha uma crise é muito grande, né? Então, essas coisas todas precisam ser bem acompanhadas. Outro tema polêmico, né, é a questão do abuso de substâncias, né? O quanto algumas vezes se pensa que o paciente pode estar fazendo um uso exagerado de opioide ou de alguma outra medicação desse tipo. Né? E o abuso de substância também no sentido de pensar em substâncias já que não têm relação com o tratamento em si, mas que impactam negativamente no tratamento. Né? É o uso de substâncias ilícitas em excesso. O uso de álcool em excesso, cigarro em excesso, algum outro tipo de droga em excesso. Né? Todas essas coisas que são usadas em excesso acabam interagindo com medicações do tratamento. E a gente precisa saber se o paciente faz uso, qual é a frequência do uso, para poder, inclusive, manejar isso, porque às vezes você passa uma medicação que não faz efeito, porque o paciente já tem uma tolerância muito grande. Então, o abuso de substâncias, tanto das substâncias do tratamento oncológico, quanto das outras substâncias. Né? E uma coisa que acaba aparecendo menos, mas que existe, e a gente também não pode ignorar, é a potencialidade de suicídio, né? Que apesar da gente ter isso catalogado dentro das campanhas de prevenção ao suicídio em especial, né? A maior parte delas vai dizer lá, paciente com doença crônica, paciente com doença grave, como potencial de suicídio. Mas efetivamente na nossa clínica as pessoas não trabalham isso diretamente. Né? Então é uma coisa que a gente também precisa ficar atento, o quanto aquele paciente ali tem um discurso de desesperança que vai para além de uma desesperança só do tipo de um sofrimento por uma coisa mais complexa, né? Porque uma coisa é o paciente dizer que ele está chateado porque o tratamento não deu certo, que ele queria ter ficado assim assado e não conseguiu e tudo mais, e ele está chateado. Outra coisa é dizer que tudo que ele fez não serve para nada, ele não quer mais fazer nada, a vida não tem mais sentido, ele preferia morrer porque isso não faz mais sentido. Né? São discursos que são parecidos, mas não sempre são iguais. Né? E quanto menos a pessoa fala de ter um sentido na vida, mais a gente precisa se preocupar. Né? Mesmo que vocês não façam esse tipo de tratamento, né? Mas saber identificar que um paciente está com um discurso que pode ser
de ideação suicida é importante para poder encaminhar, se vocês perceberem que isso é uma coisa que está ali acontecendo. Né? E tem pacientes que, por mais engraçado que isso pareça, que eles vão acabar tendo mais facilidade de falar alguma coisa para vocês do que talvez para mim, por exemplo. Né? Já aconteceu isso comigo no hospital, do paciente falar várias coisas na consulta com a nutrição e na psicologia ele não comentar nada do que ele comentava com a nutrição. Por quê? Porque as pessoas também elas se identificam às vezes com a gente, independente da nossa profissão. Se identificam como pessoa mesmo. Né? E aí às vezes é mais fácil falar para uma pessoa do que para mim, né? Enquanto profissional. É mais fácil falar para um outro colega que não tem nada a ver do que para o psicólogo que teoricamente seria a pessoa que ouve isso. Então eu gosto de trazer essas coisas também porque vocês acabam ficando atentos para essas queixas e às vezes essas falas que parecem só uma reclamação e podem ser alguma coisa mais séria. Né? Então é sempre importante a gente estar atento e poder escutar as pessoas também, né? Ajuda bastante. Porque é isso, muitas vezes o paciente se sente tão acolhido por você que ele acaba falando com você de forma mais sincera. Né? Então é importante isso como um todo. E aí, né, dentro desse contexto todo, o que a gente pode fazer enquanto serviço de psicologia, né, é poder ajudar o paciente a ter uma sensação, a recuperar um pouco da sensação de bem-estar, principalmente pensando e identificando quais são as situações que trazem sofrimento para ele, né, e o que é possível melhorar, o que não é, poder ajudar nesse processo. Manejar e elaborar essas emoções que vêm de acordo com o tratamento e com o processo de adoecimento como um todo, né, desde o momento antes do diagnóstico até o pós-tratamento. A gente pode trabalhar, né, como eu já mencionei, de forma psicoeducativa e informativa, né, que é dar essas informações e ajudá-lo a entender que talvez se ele tomar tal medicação, ele vai ter um pouco de ansiedade, ou ele vai ficar mais entristecido, enfim, né. Mas também para prevenir algum tipo de sintoma que a gente já espera, e terapêutica, que é literalmente o trabalho, né, de poder estar na consulta, fazer o acompanhamento psicológico com o paciente e tudo mais. Né? Muitas vezes a gente tem uma questão dentro de espaços em saúde, em especial o hospital, que é como garantir que o paciente se sinta seguro para falar as coisas que são importantes para ele, né? Porque muitas vezes a gente não tem um espaço adequado, a gente não tem privacidade, né? Existem enfermarias que têm vários pacientes com familiares e tudo mais, e aí como é que você faz para manter a privacidade do paciente num lugar que tem, sei lá, 8 pessoas junto. Então, todas essas coisas são do trabalho da gente que é mais delicado nesses ambientes, mas que faz parte, né? Que a ideia é fazer o paciente se sentir à vontade dentro do que é possível naquele ambiente. É conseguir construir, né, esse vínculo que eu mencionei, e muitas vezes isso passa por a gente conseguir se mostrar disponível, né, e escutar as coisas que ele tem para dizer, tanto coisas que ele reclama, coisas que ele gosta, coisas que ele pede, coisas que parecem que não tem nada a ver com o que está acontecendo, elas também aparecem, né? Muitas vezes o paciente ele não quer falar da doença, ele quer falar da vida dele, né? E a gente não pode dizer não, isso aqui não. Tipo, é uma porta para ele, se é importante falar da vida dele, é uma coisa que ele sente falta, então talvez seja aquilo ali que vai fazer ele poder se expressar melhor, né? A questão dos recursos de enfrentamento, né? A gente tenta manejá-los o máximo possível, que é justamente a forma como esse paciente vai lidar, né, com o adoecimento e com as coisas que ele acaba perdendo ao longo do tempo no tratamento, para ele poder passar por isso. O nosso trabalho é multiprofissional, né? Quando ele não é multiprofissional, ele pode ser pelo menos em interconsulta, né? Algumas instituições as pessoas trabalham por parecer, né? Você precisa fazer um documento para o psicólogo ir fazer aquela avaliação e depois ele ter uma resposta, né? E aí a interconsulta você conversa com esse profissional que pediu para poder dizer o que você achou e o que vai fazer de tratamento daqui para frente. Né? E uma coisa que a psicologia faz muito dentro da área da oncologia é a questão da comunicação. Né? Mas não no sentido de dar as notícias, né? Que é uma confusão que as pessoas acabam tendo. Mas no sentido de ajudar nesse processo de comunicação, né? Que a gente chama de mediação. Muitas vezes é uma mediação entre a equipe e a família do paciente, que não está conseguindo se entender, o paciente e a família, que às vezes também não consegue se entender, né? Então são processos que a gente acaba participando nesse sentido, de ajudar as pessoas a se entenderem mais. Né? E aí vem
para a gente já ir indo para o final, a questão de uma coisa que é muito falada, né, em oncologia, que é a questão da qualidade de vida. E é o que é essa qualidade de vida, né? O que a gente está chamando de qualidade de vida? Primeiro que a qualidade de vida é o objetivo do trabalho, né? Você não está tratando uma pessoa com câncer com a ideia de que ela vá só ficar curada do câncer e ponto, né? Ficar curada do câncer é uma parte do processo. Mas a gente tem várias outras coisas que são muito importantes. A primeira é que nem todo mundo vai ficar curado do câncer e todo mundo precisa ser cuidado independente de ser curado. Então a gente não pode focar só na cura, porque focar na cura é furada. A outra coisa é que não faz sentido eu tratar uma parte do corpo que está doente e depois a pessoa voltar para a vida dela e a vida dela não ter sentido nenhum, ela ficou extremamente impactada pelo tratamento. Então, todas essas coisas precisam ser bem pontuadas, né, bem cuidadas. E aí a ideia é que qualidade de vida é um conceito que a gente precisa ter muita atenção, porque acaba que às vezes ele é aquele conceito guarda-chuva, sabe? Que qualquer coisa cabe embaixo. E a gente esquece o que ele significa, né? Igual... Hoje em dia a gente tem várias palavras que caíram nesse lugar, infelizmente. Né? Mas qualidade de vida, ao mesmo tempo, ela tem uma função dupla, né? Ao mesmo tempo em que ela é uma coisa que é extremamente singular, né? Aquele sujeito ali vai dizer para você o que ele acha que é bom para a vida dele, né? O que ele acha que ele precisa, o que ele quer. Isso é a qualidade de vida para ele. Ao mesmo tempo que isso existe uma sistematização do que é qualidade de vida em saúde, né? O conceito se chama isso. Esse até. Qualidade de vida em saúde, que é um conjunto de raciocínios, tem escalas, tem protocolos, tem um monte de coisa que ajuda você a identificar coisas que mostram que aquele paciente está mais ou menos com a vida dele tendo alguma qualidade, né? E a ideia é avaliar esse bem-estar desse paciente, né? Não é só... E um outro ponto importante, né? É avaliar este bem-estar, mas não é só para dizer que ele tem qualidade ou não. É avaliar esse bem-estar propondo uma linha de cuidado, um projeto terapêutico singular, enfim, um plano de cuidado, alguma coisa que vai fazer com que ele tenha o máximo possível de qualidade de vida dentro do que é possível ali, né? Então, com os recursos que você tem, no lugar que você tem, com a doença que o paciente tem, com o que ele considera importante, com o que a família considera importante, com o que a equipe considera que tem que ser, tudo isso somado vai gerar a qualidade de vida, né? Porque a qualidade de vida também acaba caindo às vezes naquelas coisas que são tudo ou nada, né? Ou é só protocolo, só regra, só norma, ou é tudo. Qualquer coisa é qualidade de vida, né? E não é esse o caso. Ela é um conceito com uma fundamentação bem importante, com um conjunto de instrumentos que a ideia é que o paciente fique bem com isso, né? Outro porém, né, da qualidade de vida. Eu não consigo oferecer qualidade de vida sozinho. Posso até oferecer uma parte desse processo, mas dentro de uma doença complexa como o câncer e dentro de várias outras condições de saúde, esse trabalho precisa ser multiprofissional e multidimensional, né? Ele precisa estar de acordo com as necessidades do paciente e ele precisa considerar as coisas antes, durante e depois. Não adianta só eu pensar no paciente até o momento da alta dele do hospital. Aí ele vai para casa, eu não tenho mais nada a ver com isso. Ou então, eu dou o diagnóstico e depois eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Não dá para ser assim, porque senão você não vai alcançar a qualidade de vida, né? Um outro ponto importante também, né, é que dentro da oncologia a gente acaba falando muito da família, em especial, né, porque a dependência muitas vezes é muito grande, mas é uma doença com uma repercussão em geral muito grande dentro da família, mesmo que você não tenha dependência, porque não é uma doença que as pessoas ouvem e elas não se mobilizam, né? Muitas vezes precisa da mobilização, porque precisa de mais ajuda, mas também é um caso de ter um suporte dentro do que é possível em cada lugar, né? Para que esses familiares, esses cuidadores, sejam capazes de ofertar um cuidado adequado, porque também não adianta nada, né? A gente focar no paciente exclusivamente o tempo todo e ele não ter suporte porque as pessoas que estão em volta dele estão totalmente adoecidas porque ele adoeceu,
Então, todas essas coisas são muito importantes. A gente precisa manejar isso também. Né? E então, né, na psicologia, o acompanhamento que a gente vai oferecer, ele atravessa todas as etapas do tratamento e na literatura a gente já tem esse reconhecimento de que faz diferença o paciente ter esse acompanhamento. Né? E não só na literatura, mas até socialmente as pessoas falam disso, né? Da percepção do quanto faz diferença o paciente ser acompanhado por um psicólogo durante o tratamento oncológico. Né? Isso melhora no estado geral da saúde, né? Na qualidade de vida necessariamente. Até mesmo, né, uma coisa que é interessante, que é a questão da tolerância a certos sintomas e a melhora no manejo de certos sintomas, né? A psicologia colabora muito no manejo de vários sintomas, em especial a dor, ansiedade, depressão, obviamente, mas não só. Né? Dispneia, náusea, fadiga, são coisas que a gente consegue ajudar a melhorar também. Que esses sintomas não são sintomas de causa única, muitas vezes, né? E também melhora na adesão e nessa comunicação entre todos os que estão envolvidos no tratamento, né? O paciente, a equipe e a família. E aí, para encerrar, né, o que a gente precisa ter em mente é que esse adoecimento oncológico, ele vai ser sempre uma experiência singular. Né? E aí, por causa disso, ele tem um sentido específico, né, dentro do momento existencial daquela pessoa. Então, o câncer, ele é uma doença circunscrita dentro da história da pessoa. E outro ponto importante é que, às vezes, né, a gente também acaba atendendo alguns pacientes que têm a experiência de viver o câncer mais de uma vez, ou a questão da própria reincidiva. Né? E esse é um outro ponto interessante, porque o paciente que lidou com o câncer de um jeito na primeira vez, talvez na segunda ele lide de outro totalmente diferente. Né? Recebeu uma notícia de câncer da primeira vez, na segunda achou péssimo. Na primeira ele achou bom. Ou na segunda ele ficou tranquilo, porque ele já tinha passado da primeira vez, ele não ligou. Ele falou, já passei por isso, tudo bem, vamos lá de novo. Né? Então, esse recorte da vida da pessoa também faz uma diferença. E também pela própria faixa etária, né? Porque ter uma doença como câncer na infância é totalmente diferente de ter na adolescência, que é totalmente diferente de ter na vida adulta, que é totalmente diferente de ter na velhice. Né? Então, isso também é um outro tipo de recorte que a gente não pode esquecer. Né? E aí, justamente, entender que a doença é para aquela pessoa, né? E ela tem significados, ela tem sintomas, ela tem reações ao tratamento e relações interpessoais que pertencem ao contexto daquela vida. Então, eu também não posso ignorar aonde aquela pessoa está, de onde ela veio, para onde ela quer ir, enfim, todas essas coisas vão atravessar os projetos de vida e a relação com a doença. Né? E para encerrar, essa frase que eu acho bem importante, né? Que é a ideia de que se você cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né, para a gente ter essa dimensão de que não dá para você se limitar só a pensar em cura quando você fala de câncer. Você precisa cuidar das pessoas como um todo, independente de se o desfecho vai ser cura, se o desfecho vai ser óbito, se o desfecho vai ser um longo tempo de tratamento, enfim, né, as pessoas precisam ser cuidadas. Muito obrigada, gente.